Blue Hour. Blue Hour é nada mais, nada menos aquele momento do dia em que o sol está quase a se pôr. Ainda não é de noite, mas também já não tem assim tanta incidência solar que nem agora, assim que dá para ver o sol incidir nessas cenas todas, estás a ver? Não há assim tanta incidência do sol direta. O sol está muito baixo, ainda não se pôs uns mosquitos nervosos. O sol ainda não se pôs, mas também já não está assim tão forte. Qual é a principal característica dessa ambiência de lúmen? A luz. A principal característica é a de termos uma luz mais fraca a incidir sobre tudo. Essa luz é fraca e é azulada, luz mais azulada. Por que ela é azulada? Porque o sol está numa posição baixa. Se o sol está numa posição mais baixa, gente do céu, que mosquitos, hein? Eu e natureza, vou me meter aqui. Não posso parar só não picar. Se o sol está em uma posição mais baixa, ele vai tender a dar mais luz, entre aspas, ao céu ou então ao ambiente. Dentro da renderização chamamos de GI, Global, como é que se diz iluminação em inglês? Não sei. Mas é basicamente iluminação global. Essa iluminação global tende a ser da cor azul, que é a cor do céu. Tendendo essa iluminação a ser azul, naturalmente todo o resto do mundo, todo o resto das coisas que estarão sob a influência dessa luz, também tenderão a pegar um nuance de azul. Essa é a principal característica do Blue Hour. O céu está totalmente azulado, claro, sempre mantendo aquele efeito de degradê, ou então gradiente, em que lá onde está o sol está mais ou menos alaranjado, e do outro lado, lado oposto ao sol, está totalmente em Blue Hour. Basicamente, nós usamos algo que chama-se espectro de cor. Olha, espectro é isso. Espectro de luz, e círculo cromático. Espectro de cor, melhor, esquecerem por agora. Então vão explodir as vossas cabeças. Mais tarde eu posso explicar. Mas basicamente é só pegar um círculo cromático. Nós temos as 3 cores principais, ou 3 cores primárias: amarelo, azul, verde. É isso, né? Amarelo, azul, verde. Eu só lembro que o azul é uma cor principal, uma cor primária. Se for já ver o azul no círculo cromático, ele está num cantinho. Depois o laranja está no outro canto oposto. Automaticamente o laranja é uma cor complementar. O laranja é uma cor complementar ao azul. Sendo ela complementar ao azul, na renderização nós usamos esse artifício. Como as luzes internas são laranja, então são mais amareladas, estão numa temperatura de cor universal, TCU, aproximadamente a 3.500 kelvins, 2.500 até mais ou menos uns 5.500 kelvins. Já temos aí um espectro de cor diferente daquele que é o espectro de cor todo o ambiente, da GI, iluminação global. Então, nós fazemos esse contraste e é exatamente isso que faz com que essa ambiência de lumen seja uma coisa excelentíssima e uma coisa top. Tem muita ciência por detrás e se acertas nesse pequeno quesito, mataste a coisa logo de primeira. Só que aí há que considerar o horário do dia. Há certas vezes em que a luz natural azulada precisa estar mais forte em relação à luz artificial mais amarelada, ou então o inverso. Há vezes em que a luz artificial precisa estar mais forte que a luz natural. Geralmente não há assim tanta sombra. As sombras são muito suaves, não são sombras marcadas. Se tiver sombra em alguns elementos que estejam mais próximos do ponto de rebatimento da sombra, até pode vir a marcar, mas geralmente não há sombra. Geralmente não há sombra, mas nem por isso significa, por exemplo, que uma zona em que não esteja a receber a luz direta lá da fonte do sol não tenha de ficar meio escura como se tivesse sombra. São pequenos elementos que fazem com que o Blue Hour seja uma ambiência de lumen muito boa. Ela é usada para transmitir uma sensação de aconchego, uma sensação de frio. Por exemplo, queres destacar uma casa, queres destacar que a casa é ou então uma área de lazer, queres fazer com que o cliente sinta que aquilo realmente é necessário para o projeto dele. Ele pediu uma casa,
não pediu área de lazer, mas você, por exemplo, como arquiteto, está aí a propor. Podes criar uma ambiência de lumen em Blue Hour, em que basicamente farás também as outras ambiências de lumen, mas vais mudar o cenário nessa e fazer um Blue Hour a dar a entender que, olha, depois de um dia de sol, por exemplo, tem uma piscina, depois de um dia de sol em que você esteve na piscina, é sempre bom estar em um lugar mais aconchegado, mais aconchegante, em um lugar mais quentinho, com a família. Então, se todo o ambiente está azulado, está frio, o azul é uma cor fria. Se o azul está a esfriar a cena e dentro da área de lazer estás aí a aquecer, o que é que vais fazer? Vais convidar as pessoas a estarem naquele ambiente. Vai ser um ponto atrativo. Todo o resto estará da mesma cor, somente um ponto do teu render é que terá uma cor mais quente, uma cor mais aconchegante. Então, só com isso aí já consegues de forma fácil fazer com que o cliente queira ter uma coisa daquelas na casa dele. Diferente de fazer uma área de lazer, colocar até as portas abertas, depois entregar-lhe a apresentação somente no daylight. Aí no daylight ele vai sentir tipo, mas se eu posso ficar embaixo daquela árvore e ter a mesma sombra, por que vou construir uma coisa dessas? As ambiências de lumen servem exatamente para isso, para transmitir emoções, sensações e fazer o cliente tomar decisões de forma mais rápida. Por isso que é importante saber, e isso é algo que não usas apenas no landscape. Se trabalhas com um projeto, em algum momento serás obrigado a trabalhar com renderização, ou então serás obrigado a terceirizar esse serviço. Sobre terceirizar, sabes como é que é, né? É algo simples demais, a renderização é algo simples demais para estar aí a pagar alguém para fazer para ti, enquanto tu também podes fazer. Se trabalhas com um projeto, vais ter de trabalhar com renderização, e se vais ter de trabalhar com renderização, inevitavelmente, em qualquer software, vais ter de conhecer as ambiências de Lumen. É basicamente o que eu passei para te dar. Essa é a primeira das 4 principais ambiências de Lumen mais usadas no mercado da renderização a nível internacional. Tem mais 3. Uma delas é essa em que estou aqui agora. Daylight, dia de luz, dia de sol, ou então um dia ensolarado. A outra é a que vamos presenciar daqui a pouco, para o sol se pôr, que é o Golden Hour, que pode ser quando o sol se põe, como também quando o sol está a nascer. O Blue Hour também, tanto quando o sol se põe, assim como quando o sol está a nascer. Porém, essas duas ambiências de Lumen, elas são muito mais marcantes, muito mais perceptíveis no final do dia em relação ao início do dia. Então é isso aí. Se você gostou desse conteúdo, já coloca aqui o teu like, considere me seguir e eu basei.